Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula em sala fechada, sala secreta. Eu estou transmitindo aqui pelo Instagram, ó, no formato de live, mas sem som, mudo. E aí eu coloco na descrição, né? Revisão médico legista Goiás em sala secreta. Fica todo mundo doido querendo participar. Mas isso aqui é uma aula exclusiva para vocês do Medicina Legal Doctor. E eu vou colocar também dentro da revisão premonição de médico legista de Goiás, porque muitos aqui do grupo VIP fizeram a revisão premonição também, tá? O que que nós vamos fazer hoje? Nós tivemos a prova de odontologista domingo passado e domingo que vem é a prova de vocês, né? A gente está aí focado essa semana passando as orientações finais para vocês. Eu analisei a prova para ajudar os nossos alunos dentistas nos recursos. E dessa análise eu vou trazer informações importantes que vão ajudar vocês na prova de vocês. O que que a gente vai fazer aqui? Na prova de odontologista veio pouca medicina legal, mas veio muita criminalística e vieram algumas poucas de medicina legal que a gente vai resolver aqui. O que que a gente tira disso daqui? Da parte de criminalística, pode vir questões parecidas com as que a gente vai trabalhar aqui da prova de dentista, e pode ser também que os assuntos que eles não cobraram na prova de dentista, eles cobrem na prova de médico legista. Então é importante a gente ter uma noção dessa prova aqui, tá? Eu pedi para os outros professores das outras matérias uma impressão dessa prova da parte deles, né? E eu já disponibilizei para vocês. O professor Admilson mandou, o professor Luiz mandou, o professor Admilson de História, né? O professor Luiz de Penal e Processo Penal mandou, o professor Rafael mandou. Aí vocês sigam as dicas deles também, beleza? Então vamos lá resolver as questões de criminalística. Vamos ver como que a banca IADES abordou criminalística e tem algumas poucas questões de medicina legal. Embora tenha muita medicina legal dentro da odontologia legal, a banca preferiu focar mesmo na prova de odontologista na parte específica do dentista, tá? Então, por isso que veio pouca questão de medicina legal, diferentemente de outros concursos de odontologista, que as bancas cobram muita medicina legal. Aqui ela focou em criminalística e na parte específica de odontologia legal. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui, como vocês estão. Opa, tá tudo certo. Estamos gravando para disponibilizar para os que não vão poder assistir ao vivo. Então vamos lá. Tá aparecendo aí o slide para vocês, né? Vamos lá. Aqui, ó, é a questão 33. A partir daí, iniciou criminalística. Assinale a alternativa que corresponde a uma prova pericial. Questão tranquila. Uma alternativa, ele apresentou uma prova pericial e nas outras ele apresentou vestígio. Vamos ver. Laudo de exame de vestígio. Isso é prova pericial. Um exame pericial, um laudo de exame pericial é prova pericial. Então já é essa a resposta. Observe que nas outras alternativas ele colocou vestígios, ó. Estojo de munição de arma de fogo. Isso daqui é vestígio. Carta de suicídio encontrada junto ao cadáver, vestígio. Confissão de feminicídio do acusado. Na realidade, isso daqui é uma prova confessional, né? Declaração do réu tomada por termo nos autos. Isso daqui é um depoimento do réu, tá? Então, o que que ele queria? A letra A, laudo de exame de vestígio, laudo de exame de corpo de delito, laudo de exame cadavérico, tudo isso é prova pericial, beleza? Prova material ou prova pericial. Então, essa questão aí foi tranquila. Ele trabalhou prova pericial. Vamos para a questão 34.
Suponho que uma senhora, essa daqui ficou confusa, uma questãozinha um pouco confusa, mas dá para resolver. Gente, olha só. Nesse edital, né, nesse concurso, a banca foi além dos artigos de perícias e peritos. Eles cobraram também os artigos de prova testemunhal, prova confessional e prova documental também. Perícias e peritos e cadeia de custódia vão dos artigos 158 a 184. É importante vocês darem uma lida também nos artigos 185 a 238, que tratam desses outros tipos de provas, tá? Prova testemunhal, prova confessional, beleza? Prova documental, tá? Vamos aqui, ó. Suponha que uma senhora tenha comparecido em juízo como testemunha para esclarecer fatos sentidos por meio da audição, relacionados a crime de lesão corporal no processo em que o exame pericial está incompleto. Nesse contexto, é correto afirmar: então ocorreu um crime de lesão corporal e a senhorinha, a testemunha, ouviu alguma coisa sobre esse crime, tá? Ela vai prestar depoimento na condição de testemunha. Nesse contexto, é correto afirmar que as declarações da testemunha constituirão prova pericial? Não. Prova testemunhal é uma coisa e prova pericial é outra. O enunciado é claro, ó. Ela compareceu em juízo como testemunha, beleza? As afirmações da testemunha tomada por termo constituirão prova documental? Não, é prova testemunhal. A prova testemunhal se diferencia da prova pericial por ser técnico-científica? É o contrário, tá? A prova pericial é técnico-científica. O crime de lesão corporal não admite prova testemunhal? Admite sim. Admite prova pericial, admite confissão, admite prova testemunhal, mas se tiver vestígio e os vestígios não tiverem desaparecido, tem que ter prova pericial. Mas se os vestígios tiverem desaparecido, a prova testemunhal supre a falta da prova pericial. A confessional, não. A confissão ela é uma prova que complementa, tá? Ela por si só é muito difícil, só se não tiver nenhum outro tipo de prova. Por quê? Porque no Brasil já houve injustas condenações com base apenas em confissão, porque a confissão ela pode ser obtida forçadamente por meio de tortura. É o que aconteceu no caso dos irmãos Naves. Lá no meu canal do YouTube, gratuitamente, você coloca assim, no YouTube, CSI Cast Laércio Carneiro. O primeiro episódio eu trato desse assunto, do caso dos irmãos Naves, que são dois irmãos condenados injustamente na década de 40 em Unai, Minas Gerais, pela suposta morte de uma pessoa. Eles foram condenados, cumpriram vários anos de prisão, depois de muitos anos, e eles confessaram. Confessaram por quê? Porque foram torturados, gravemente torturados. Depois de muitos anos, a suposta vítima aparece viva lá. Ou seja, não houve a prova material, não houve a prova pericial da morte da suposta vítima, tá? Por isso que de lá para cá, o Brasil passou a não aceitar mais apenas a prova confessional como meio de prova para condenação. A prova testemunhal poderá suprir a falta de exame complementar. É isso mesmo. Então vamos supor, ocorreu um crime que deixou vestígio, mas os vestígios desapareceram. A prova testemunhal pode suprir a falta. Ocorreu um crime que deixou vestígio. O exame preliminar, o primeiro exame foi feito. Os vestígios foram registrados.
mas houve a necessidade de um exame complementar. E os vestígios que iam gerar as informações do exame complementar desapareceram. A prova testemunhal pode suprir a falta. Exemplo, no crime de lesão corporal grave, lá do artigo 129, inciso 1º do Código Penal, quando causar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A vítima comparece lá, é periciada. Vamos supor que ela aparece no dia em que ela sofreu as lesões. Se o legista tem dúvida se aquelas lesões vai causar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o legista pede para ela retornar para o exame complementar a partir do 31º dia. Se ela comparecer, ótimo, ela será examinada novamente e isso dará origem ao laudo de exame complementar que vai tirar a dúvida da autoridade que requisitou o exame se é de fato uma lesão grave que causou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Mas e se ela não comparecer? A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ou, vamos supor que ela esteja em tratamento médico em razão dessas lesões e compareça ao tratamento médico, mas não compareça à perícia. Pode ser feita também uma perícia, um exame pericial indireto do prontuário dela, ou de fotografias, imagens que o médico que estiver auxiliando no tratamento fizer o registro, tá? Então é letra E. 34 é a letra E. Tá aí, ó. O que que diz o Código de Processo Penal? Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária ou de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, ou do acusado ou de seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto do exame de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo, tá? Então, aquele exame complementar lá do 31º dia em diante, de acordo com o artigo 168, parágrafo 1º, o perito vai ter que ter o laudo preliminar, o laudo do exame de corpo de delito, aquele primeiro realizado, tá bom? Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, que é o quê? 129 caput é lesão corporal. 129, parágrafo 1º, é lesão grave. E o inciso 1º é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá? Se for nesse caso, o exame deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contando da data do crime, tá? Então, conta da data da lesão. Não é da data que a vítima comparece no primeiro exame, não, beleza? Vamos supor que a lesão tenha sido no dia 1, mas a vítima só compareceu para a perícia no dia 3, tá? Aí o perito faz o exame de lesão corporal no dia 3. E aí ele tem dúvida se aquela é uma lesão que vai causar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, ele vai pedir para a vítima retornar com 31 dias a partir do dia 1º e não do dia 3. Beleza? Então,
É disso daí que esse parágrafo segundo está falando. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Foi disso que a questão tratou, beleza? E aí, pessoal, relembrando, é muito provável que caia na sua prova pelo menos uma ou duas questões de lesão corporal. E a banca vai cobrar de você lesão corporal grave e gravíssima. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo, para tentar confundir você. Aí você vai voltar lá na aula de traumatologia, que é a última aula de traumatologia, que a gente trata de lesão corporal, que eu construí aquela tabela para vocês, comparando a lesão grave com a lesão gravíssima. Que a lesão gravíssima geralmente é um agravamento da grave. Exemplo, aceleração de parto é grave, mas aborto é gravíssimo. Beleza? Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é grave. Incapacidade permanente para o trabalho é gravíssimo. Beleza? Deformidade permanente, gravíssimo. Tá bom? Aí você volta lá. Questão 35. No contexto da criminalística, o conjunto de vestígios materiais gerados por ação delituosa denomina-se. Gente, isso daqui a gente tratou na aula de introdução à criminalística, tratou no módulo intensivo de criminalística, tratou nas aulas de questões e tratou na revisão premonição. Olha só, no contexto da criminalística, o conjunto de vestígios materiais gerados por ação delituosa é o quê? O conjunto de vestígios é o quê? O conjunto de alterações deixadas no mundo das coisas pela dinâmica do crime. Corpo de delito. Perdão, deixa eu só baixar aqui, que essas operadoras infernizam a vida da gente, oferecendo coisa. Beleza? Então, o conjunto de vestígios da ação delituosa é o corpo de delito. Letra B de Brasil. Beleza? Deixa eu só ver como vocês estão. Isso. Boa noite. O senhor acha que vai ter muita antropologia na prova de médico? Estava no edital e com tópicos descritos bem específicos. Acredito que vem algumas de antropologia, sim. Beleza? A gente estudou, né? É só revisar. Tem dentro do treinamento intensivo teórico, tem no curso regular de medicina legal e tem nas aulas de questões que a gente resolveu o treinamento intensivo da banca IADES e Funiversa. Tá bom? Bora lá. Suponha que, em um local de roubo em residência, a equipe pericial tenha encontrado uma maçã mordida. Após coletar o material biológico da região da mordida para exame de DNA, o perito criminal. Gente, maçã mordida em local de crime é vestígio, tá? A gente vai lá e coleta o material genético da região da mordida e manda para o laboratório. E a maçã mordida a gente armazena refrigerada na central de custódia, tá bom? E pode mandar para a seção de odontologia legal para ver se dá para retirar molde, alguma coisa. Beleza? O perito criminal deverá não encaminhará para a central de custódia, pois é necessária a realização de exames complementares. Encaminhará, tá? Terá a opção de encaminhá-lo ou não para a central de custódia? A gente encaminha, a gente guarda. Dará o encaminhamento necessário para a central de custódia. Letra C, tá? Encaminhará o material para a delegacia? Não. Encaminhará o material para a vara criminal? Não.
Gente, para fins de concurso, na prática é letra C. Tá bom? Questão 37, letra C. Dará o encaminhamento necessário para a central de custódia. Questão 38. Em ocorrência de desvios de fato em determinado hospital, um profissional de saúde teve cortes e hematomas no braço direito e na cabeça. A banca queria dizer equimose. No Instituto de Medicina Legal, durante a realização do exame pericial de lesão corporal no vivo, a vítima passou mal e precisou ser levada ao hospital. Em razão de o exame pericial ter ficado incompleto, por determinação da autoridade policial, será realizado exame complementar. Diante disso, conforme a legislação pertinente, os peritos oficiais. Veja que esse enunciado ele não deixou claro. Ele fala que o exame ficou incompleto, mas ele não fala se houve produção de laudo ou não, tá? Essa questão foi uma das questões que a gente orientou os alunos dentistas a recorrerem. Olha só, durante a realização do exame pericial de lesão corporal, a vítima passou mal e precisou ser levada ao hospital. Em razão de o exame pericial ter ficado incompleto, por determinação da autoridade policial, será realizado exame complementar. Diante disso, conforme a legislação pertinente, os peritos oficiais terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência. Se o laudo tiver sido elaborado, sim, mas o enunciado não deixou isso claro, tá? O enunciado não deixou isso claro. Anularão o auto de corpo de delito, não. Produzirão prova testemunhal que supra a deficiência do primeiro exame. Isso pode ocorrer nas duas hipóteses. Se o laudo tiver sido produzido ou não. A prova testemunhal poderá suprir lacuna do exame de corpo de delito preliminar e poderá suprir lacuna caso a perícia não tenha sido sequer realizada porque a vítima passou mal e foi embora. Então, no meu entendimento, essa questão caberia às duas respostas, porque o enunciado não deixou claro se o laudo chegou a ser produzido ou não. Se o laudo chegou a ser produzido, o perito que vai fazer o exame complementar precisará desse laudo, mas a banca não deixou claro isso. Qual foi o gabarito da banca? Letra A. Ela apresentou como gabarito letra A. Terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir a deficiência. Mas o enunciado não deixou claro se o auto foi produzido. Vocês entenderam isso, gente, essa questão? Vocês concordam ou não com isso? Comenta aí, por favor. Luiz Felipe concorda. Então, a banca apresentou como resposta a letra A. Mas eu entendo que, em razão de ela não ter esclarecido se o laudo chegou a ser concluído ou não, cabe a letra C também. Essa questão eu orientei os alunos a pedirem anulação dela. Vamos lá, questão de número 39. Tá aí, ó. O que que fala o CPP? A gente já viu, né? Não sendo possível exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tivesse sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício a requerimento do MP, do ofendido ou do acusado. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir a deficiência. E aí, se o auto não foi produzido? Que a questão não deixou claro. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Questão 39. Essa questão também a gente orientou entrar com recurso. Vamos ver por quê. Questão 39.
Considere hipoteticamente que o MP tenha apresentado em juízo requerimento no qual questiona a metodologia utilizada para a determinação do tempo de morte no caso específico de mumificação em clima desértico, em comparação com o exame de rugoscopia palatina e que, em resposta, olha a música do Zé Ramalho, que é essa questão. Gente, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus. Isso daqui mostra que essa pessoa que elaborou essas questões não são da área. O que que tem a ver mumificação com rugopalatoscopia, com, com rugoscopia palatina, hein? O que que tem a ver um exame com o outro? Mumificação é um fenômeno transformativo conservador. É um fenômeno tanatológico. Rugoscopia é uma técnica de identificação. O que que tem a ver uma coisa com a outra, hein? Vamos lá. O Ministério Público, segundo a questão, pediu um esclarecimento aos peritos oficiais do órgão de perícia sobre isso. Tá aí, ó, né? Em que a resposta, o diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal tenha designado um perito odontologista para elaborar documento, que se restringe a explicar a técnica usada na criminalística de forma genérica. Para tanto, o tipo de documento mais adequado é, resumindo, gente, resumindo, essa presepada que a banca fez. A perícia oficial emitiu um laudo. O Ministério Público pediu um esclarecimento. Para quem? Para os peritos oficiais. Como que esse esclarecimento é feito? O Judiciário, o Ministério Público, a autoridade policial, geralmente envia quesitos pedindo esclarecimento. Como que são respondidos esses quesitos? A gente responde, ou a gente vai em audiência quando o juiz pede, ou a gente responde via laudo complementar. A banca apresentou como resposta parecer criminalístico. E isso a gente questionou. Eu orientei os alunos dentistas entrarem com recurso. Quem produz parecer? Parecer quem produz são assistentes técnicos. Ou perito parecerista, que o juiz, o promotor, que o juiz nomeia no processo para sanar dúvidas. Eu tenho até um livro de pareceres aqui do professor França, quer ver? Tá aqui, ó. Ó, o professor Genival Veloso de França, como médico legista, ele emitiu milhares de laudos de exame de corpo de delito ao longo da carreira dele. Eu estou ilustrando para você entender a diferença. Algumas vezes ele foi contratado também como assistente técnico. Aí ele foi lá e emitiu o parecer dele como assistente técnico, tá? Contratado pela parte, contratado pelo cliente lá. Algumas vezes ele foi chamado como assistente técnico pelo juiz ou pelo promotor para sanar dúvidas de um processo. Por quê? Porque ele é uma autoridade, é um estudioso de renome, tá? Então, é assim que funciona. Agora, na condição de perito oficial, via de regra, quando é pedido um esclarecimento para nós, isso é pedido via quesito e a gente emite esses esclarecimentos via laudo complementar. Eu mesmo já fiz isso várias vezes.
Por isso que a gente está questionando essa questão. Beleza? A resposta da banca é parecer criminalístico. Na minha opinião, deveria ser laudo complementar. Mas se na sua prova cair uma questão parecida com isso daqui, você já sabe que eles querem como resposta parecer criminalístico. Vamos tentar acertar marcando parecer criminalístico. Entrar com recurso é um segundo momento, porque a gente também não tem garantia de que a banca vai aceitar o recurso, tá? Tá aqui o livrinho do França aqui, ó. Esse aqui é um dos volumes. Qual é o volume? São vários volumes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ler para você ver situações em que ele emitiu parecer. Olha aqui, ó. Parecer realçando os achados que permitem não aceitar a hipótese de autocídio, ou seja, suicídio, e reforçar a de homicídio, com base na postura do cadáver, no percurso dos filetes de sangue, na distância do tiro, no trajeto e na trajetória de projétil e no suposto impacto final da bala. Esse é um dos pareceres dele. Então, ele foi chamado para dar a opinião dele nesse caso. Ó, esse outro aqui, ó. Apreciação médico-legal sobre documentos técnicos com dúvidas sobre a causa jurídica da morte, impondo-se novas diligências para esclarecimentos, tá? Então, aqui é uma coletânea de pareceres dele. Ó, beleza? Gente, vocês entenderam essa questão aí? Ficou tranquilo? Vocês concordam ou discordam? Olha, aí, ó, a doutora Lorena já é legista, né? A doutora Lorena já é legista, trabalha comigo, colega de trabalho. Na opinião dela, é laudo complementar também. Olha, a doutora Maria Daniele tá aí, ó. Ela fez a prova de odontologista. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Isso, muitas questões que faltaram informações no enunciado. Concordo, fiquei na dúvida na hora da prova. Essa tá difícil de engolir. Foi por isso que eles pediram parecer, porque no caso fictício ninguém estava entendendo nada, nem o examinador. Gente, que confusão isso, né? Comparar um fenômeno tanatológico com o que mesmo? Já até esqueci aqui a bagunça que eles fizeram. Quando o chefe pede para explicar o que eles faziam para mim, era relatório de atividades. Isso, na condição de médico, né, doutora? Agora, se colocasse, solicita a resposta de quesitos complementares, ou o especialista avaliasse laudo e emitisse sua opinião. Bora lá, bora para a próxima questão. Então, pessoal, por que que eu estou fazendo essa aula aqui com vocês? Para vocês irem para a prova tranquilos. Vocês estão estudando e sabendo, eu acompanhei vocês. A maioria de vocês fez o simulado e me deu feedback no privado. Eu sei que vocês estudaram e estão sabendo. Se você se deparar com um problema desse na hora da prova, não fique nervoso, achando que é você que não está sabendo, não. É a banca que está se enrolando. Por quê? De duas, uma. Ou são pessoas que não são da área, que estão fazendo questão só com base em conhecimento de livro, ou são pessoas que não, que podem até ser da área, mas não têm experiência na elaboração de questão. Porque esses examinadores aqui, eles são contratados de vez em quando. Nós, professores de curso, fazer questão para nós é rotina. E vocês são muito críticos. E a gente sabe o que gera dúvida na hora de resolver a questão, porque a gente faz muita questão para vocês. Gente, eu prefiro que a questão fique fácil e fique redonda, não gere dúvida na hora de você resolver. E que você bata o olho na questão e você tenha certeza do que eu estou pedindo.
do que tentar dificultar a questão e fazer essa palhaçada aqui, tá? Então vamos lá. Suponha que, logo após a chegada em um local de homicídio, o perito criminal tenha observado que o ferimento na vítima estava voltado para o chão e, consequentemente, de difícil visualização. Nessa cena, a primeira e adequada ação do perito foi: olha só, a gente viu isso várias vezes. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. Tá aí o artigo 164, ó. Beleza? O que que o perito deve fazer? Ele quer examinar a lesão, mas ele sabe que a lesão está na parte de baixo. Pode mexer no corpo logo? Não pode. Tem que primeiro fotografar. Tá aqui, ó. Manipular o cadáver para analisar o ferimento. Não. Virar o cadáver para expor e fotografar o ferimento. Ainda não. Deixar o cadáver na posição de decúbito dorsal para fotografar? Ainda não. Despir e limpar o cadáver? Ainda não. Fotografar o cadáver na posição em que foi encontrado. Isso mesmo, tá? Ele está lá em decúbito ventral, ou em decúbito lateral, ou em decúbito ventrolateral, assim, ó, com o bucho para baixo e a face para o chão. Eu fotografo ele na posição em que ele está. Aí eu fotografo, o rosto dele tá de perfil para mim. Eu faço uma do perfil facial dele. Aí eu faço um plano americano. O que que é o plano americano que a gente chama? Cabeça e tronco. Beleza? Aí eu peço para o auxiliar virar o corpo. Aliás, a gente examina ele naquela posição. Antes de virar, ele está em decúbito ventral, decúbito lateral ou em decúbito ventrolateral. Aí eu peço para o auxiliar, examina a cabeça aí, apalpa a cabeça para ver se tem algum traumatismo, para ver se tem fragmento, se o crânio tá, se tem peça óssea crepitando. Aí o auxiliar vai e apalpa. Aí a gente levanta a camisa na parte de trás, examina. Aí examina, né? Sentido crânio caudal. Vê se tem coisa nos bolsos. Vai apalpando ele até embaixo. Tira o sapato. É comum ter droga escondido no sapato, tá? Aí depois que examinou, vira. Aí coloca em decúbito dorsal. Aí, de novo, sentido crânio caudal, exame completo. Eu tinha fotografado o perfil facial, agora eu fotografo o rosto dele de frente, para a gente ter a lateral e a de frente. Isso auxilia na identificação. Levanta a camisa, examina o abdômen, examina o tórax, vê se tem tatuagem aqui, vê se tem tatuagem aqui. O certo é despir o corpo na rua, mas dá muito trabalho e às vezes gera um constrangimento. Principalmente quando tem muita gente, quando a família está no local. Se o corpo estiver rígido, é bastante trabalhoso. Às vezes tirar a roupa é difícil. Aí cortar é ruim, porque o legista vai receber totalmente sem roupa. E cortar na rua também a família não gosta, porque vai levar ele totalmente sem roupa, tá? Então, no Distrito Federal, a prática do Distrito Federal é despir o corpo todo na rua. No estado de Goiás, a gente não faz isso, tá? A gente afasta a roupa direitinho, afasta aqui, ó, vê se tem lesão, vê se tem tatuagem, afasta aqui, aí sobe a camisa até em cima, examina o tórax, examina o abdômen, beleza? Aí lá no IML vocês fazem o que quiser. Depois que examina com roupa, o auxiliar vai lá e corta as roupas, lava o corpo. Aí, no ambiente privativo de necrópsia, pode fazer o que quiser, tá bom, gente? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Pode ser um sinal de romanese. Essa ficou fácil para você, né, doutora Daniele? Vamos lá.
Toda amostra deve ser documentada. E aí, já tá falando de quê? Morreu a questão, galera. Questão 41. Toda amostra deve ser documentada. Vai falar de quê? Responde aí no chat para mim. Bora lá. Eu sei que você sabe. Aluno meu sabe. Responde no chat. Toda amostra deve ser documentada. Vai falar de quê? Pronto. Olha aí, ó. Todo mundo em coro. Cadeia de custódia. Vocês já mataram a questão. O enunciado tem 4 linhas. Com meia linha vocês já mataram a questão. Quer ver como é? Vamos lá. Toda amostra deve ser documentada, desde o seu nascimento do local do crime até a sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Tá aqui, é o livro Criminalística. Deixa eu mostrar ele para você. Se ele não estiver lá embaixo, né? Eu vou mostrar a edição antiga, porque eu tenho a edição nova, tá? Aliás, pessoal, ó, essa é a edição antiga. Vocês sabem, né? Eu sou representante da editora Milênio, vocês têm desconto, tá? É só usar o cupom Prof. Laércio ou Laércio Carneiro, beleza? Então tá aí, toda amostra deve ser documentada. É desse livro, tá? De acordo com o texto apresentado, o princípio da documentação na criminalística baseia-se com cadeia de custódia. Então, gente, o que que eu falo para vocês? Vocês não podem perder as questões fáceis e médias. Você vai começar por qual parte da prova, galera? Vocês, meus alunos, sabem disso. Vocês vão começar por medicina legal, é ou não é? Porque para nós, medicina legal tá no papo, tá ou não tá? As fáceis e as médias a gente não vai perder nenhuma, tá? Só que antes de começar a objetiva, eu peço para você ir lá na discursiva e olhar o tema, beleza? Aí você pega um cantinho da prova que tem um quadradinho em branco assim, aí você esboça os seus tópicos frasais sobre aquele tema. Aí você inicia a prova pela parte que você acha melhor, que você mais domina, que mais vai te deixar tranquilo e vai fazer você conduzir a prova toda numa postura de vencedor, numa postura altiva, confiante. Para a maioria de vocês, eu acho que é medicina legal, não é, gente? Porque eu acompanhei vocês. Vocês me deram o feedback dos simulados no privado. Entrou alunos meus zerado, gente. Entrou aluno meu zerado aqui nesse curso. Com 20 dias, ele já estava batendo 80% nos simulados. É bom ou não é? Fala sério. Aluno que nunca viu medicina legal na faculdade, que nunca tinha estudado medicina legal. Então, medicina legal e criminalística, vocês são muito bons, porque eu acompanho vocês, tá? Olha, ó, a doutora Ana Cecília, tá aí, ó. É, olha, ó, o depoimento dela aí ao vivo, ó. Ela falou, olha, o doutor Daniel Gontijo. Todos vocês, gente, todos vocês eu acompanhei. Vocês fizeram simulados, eu fiquei muito orgulhoso. Muitos de vocês zerados, com 20, 30 dias, estavam batendo 80% nos simulados. Tem gente que com 30 dias estava gabaritando os simulados, acertando 90, 95%. Aí eu pensei assim, poxa, será que eu estou fazendo esses simulados fáceis? Aí vocês lembram que eu fiz um bem difícil? Gente, aquele simulado difícil. Vocês estavam batendo, os que bateram menos bateram 70%. O simulado difícil. Aquele lá eu arrepiei, eu fiquei com dó de vocês. Tanto é que eu avisei antes, ó, esse daí tá difícil. Se você levar ferro, não fique preocupado. Eu fiz difícil de propósito. Foi para baixar a bola de vocês mesmo. Porque vocês com 20 e 30 dias estavam indo muito bem nos primeiros simulados. Beleza? Foi de propósito, tá, galera? Foi para elevar o nível, tá bom? Bora lá. Suponha que, em um sábado, às 20 horas, simultaneamente, autoridades de delegacias de polícia tenham solicitado exames periciais para 3 ocorrências policiais:
roubo a estabelecimento comercial, violência contra o idoso, homicídio tentado de homem não deficiente de 25 anos de idade. Então, ó, roubo a comércio, violência contra idoso e homicídio tentado. Durante esse plantão noturno, a única equipe de perícia, o que que tem que ter prioridade, gente? Violência doméstica familiar contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, pessoa com deficiência, beleza? Índio tem prioridade? Não. Pessoas LGBTQIA+, têm prioridade? Ainda não, tá? O Código de Processo Penal acredito que vai mudar, viu? E eu acho que eles vão incluir o índio e o público LGBTQIA+, viu? Vamos ver aqui, ó. Quando a infração deixar vestir, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Dá-se-á prioridade ao exame de corpo de delito quando envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Beleza? Então vamos lá. A perícia deslocou-se imediatamente para realizar exame de ocorrência de homicídio tentado, não. Esperou o dia amanhecer para realizar os exames, não. Deslocou-se imediatamente para realizar a ocorrência de roubo, não. Deslocou-se imediatamente para realizar os exames na ocorrência de violência contra o idoso. Letra D de distintivo. Aliás, deixa eu pegar seu distintivo aqui, né? Para focar no objetivo. Beleza? Pra você não esquecer, tá bom? Então tá aqui. Essa daí ficou tranquila, né, galera? Bora para a próxima? Essa daí também eu orientei a entrar com recurso. É desse livro aqui, ó. Ó, beleza? E vou te explicar porque que eu orientei a entrar com recurso. Isso daí você está vendo um suposto local de crime que foi limpado e houve revelação das manchas de sangue lavadas, manchas de sangue latentes foram reveladas com luminol. Pelo resultado da associação de luminol e luz ultravioleta para a revelação de mancha de sangue latente no piso, como mostrado na figura, é correto afirmar que foi constatado o local onde a vítima foi ferida? Pode ter sido isso. Mas pode ter sido também o local onde o corpo da vítima repousou. Ele pode ter sido ferido. Aqui, ó, tá vendo que aqui tem algumas gotinhas? Ele pode ter sido ferido para cá e ele pode ter repousado aqui. Pode ser a letra A? Pode. Verificado o modo como a vítima foi golpeada? Não necessariamente. Verificado o meio empregado para a consumação? Não. Revelado o motivo pelo qual o crime aconteceu? Não. Identificação do autor da infração penal? Não. É correto afirmar que foi constatado o local onde a vítima foi ferida. Ó, pelo resultado, para a revelação de manchas, é correto afirmar que. Quando ela fala assim, é correto afirmar que, ela está querendo dizer que a única possibilidade é isso foi constatado no local onde a vítima foi ferida. Pode ter sido? Pode, mas essa não é a única possibilidade. Isso pode ser também o local onde o corpo da vítima repousou. Beleza? Mas lá na hora da prova, qual que você deveria marcar? Qual é a menos errada? Qual é a mais correta? É a letra A mesmo. Beleza? Tô só abrindo a sua mente. Para se isso acontecer na hora da prova, você não se confundir. Marca a mais correta. Beleza? Bora lá. Se ela estiver pedindo a errada, marca a mais errada. Se ela estiver pedindo a correta e tiver mais de uma correta, marque a mais completa. A mais correta e a mais completa. O IADES não é muito de fazer isso.
Quem é muito de fazer isso é a FGV e a FCC, beleza? Mas já estou te orientando. FGV, por exemplo, vai fazer o concurso de legista de Minas, tá bom? Então vamos aqui. Uma das finalidades da criminalística, essa tá fácil. Essa tá fácil. Intuitivamente dá para resolver. Embora tenha algo discutível nela também, tá bom? Vamos lá. Uma das finalidades da criminalística é verificar como o crime aconteceu. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento com que melhor e mais completamente se alcança essa finalidade. Pessoal, quais são as finalidades da criminalística? Documentar os vestígios, documentar a cena do crime, formalizar tudo para o inquérito e para o processo, detectar vestígios, coletar e analisar vestígios, propor a autoria do crime e propor a dinâmica com base em vestígios. A gente falou isso lá na aula de introdução à criminalística. A gente falou isso no treinamento intensivo de criminalística. A gente falou isso no treinamento intensivo teórico e de questões, tá? Vamos ver qual é a melhor alternativa aqui, tá? Nós vamos ter que achar a melhor, porque aqui tem mais de uma possibilidade. Olha só. Identificação da trajetória do projétil expelido por arma de fogo. Identificação de trajetória é o quê? De projétil. É dinâmica. Como que o tiro ocorreu? Ocorreu de cima para baixo, de baixo para cima, de norte para sul, da esquerda para a direita? Então, isso é função da criminalística, tá? Mas vamos ver o que está mais completo, né? Interpretação dos mecanismos de produção de mancha de sangue. Isso também é dinâmica, tá? Reconstrução de acidente de trânsito. Isso também é dinâmica. Identificação da disposição de lesões em vítima por faca. Isso é dinâmica ou não é, gente? Isso é dinâmica ou não é? Saber se a vítima foi lesionada por faca. Se ela estava de frente para o agressor, se ela estava de costas, se ela teve possibilidade de defesa ou não, né? Isso também é dinâmica, beleza? Quantificação do número de projéteis que atingiram a vítima. Essa daí é a mais vaga, é a menos provável de alguém marcar, né? Mas vamos voltar no enunciado, olha só. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento com que melhor e mais completamente se alcança essa finalidade. Qual resposta vocês marcariam? Coloca aí no chat para mim. É justamente isso que o doutor Guilherme falou. Para mim, todas estão relacionadas à dinâmica. E todas estão dentro dos objetivos da criminalística. Mas qual que eu marcaria que está mais redonda, mais completa? A letra C. Reconstruir o acidente de trânsito, tá? Porque reconstruir significa você montar a cena do acidente de forma mais detalhada possível. Embora nem sempre seja possível reconstruir completamente, tá? Isso. Nascer é a atuação mais ampla de todas. Isso, tá? Por isso que é a letra C, beleza? Mas eu orientei os alunos a entrarem com recurso nessa, embora seja a letra C, tá bom? Então bora lá. Até o Bruno Matos, que está aí, que é perito, concorda. Então vamos lá.
A verificação do meio de rompimento de obstáculo em crime de furto pode ser efetivamente obtida pelas... Essa tá muito fácil, né? Gente, rompimento de obstáculo é o quê? Rompimento de fechadura, de cadeado, arrombar portão, porta com pé de cabra, com alavanca. É o quê? Qual é o vestígio que nós vamos procurar? Vamos lá. Sujidade na cena, não. Marca de compressão de ferramenta, tá? É muito comum ele pegar, por exemplo, um pé de cabra, colocar na porta e pá! Fica a marca do pé de cabra no portal, fica o amassamento do pé de cabra na porta metálica. Alicate de pressão. É muito comum eles pegarem o alicate de pressão e girar o cilindro da fechadura e quebrar o cilindro. Vai ficar a marca do alicate no cilindro quebrado e o cilindro quebrado vai estar lá no chão, tá? Então, letra B de Brasil. Bora lá? Questão de número 51. Na obra Medicina Legal, França discorre acerca das asfixias e do fenômeno dos dentes rosados pós-mortem, ou dos dentes róseos pós-mortem. A respeito desse assunto, um dos aspectos difundidos atualmente remete ao fato de que o fenômeno dos dentes rosados. Gente, isso daqui os dentistas gostam muito. Antigamente, os dentes rosados e as unhas rosadas associava-se muito a asfixias. Hoje não há consenso sobre isso, tá? Hoje o que se entende de modo geral, a maioria dos autores, é que os dentes rosados são um fenômeno tanatológico. É descrito assim nas literaturas mais recentes, inclusive em artigos científicos. É um fenômeno tanatológico, não necessariamente associado à asfixia e que não é patognomônico de nada. Beleza? Com base nisso, qual é a resposta? Vamos lá, letra E. Não deve ser empregado como sinal patognomônico de afogamento ou de estrangulamento. É descrito de forma vaga dessa forma. É um fenômeno tanatológico. Inclusive, o professor Geraldo Miranda, na revisão Premonição de Odontologista, trabalhou isso com a gente. Beleza? Tranquilo, galera? Deixa eu ver aqui o chat. É, essa foi falada na revisão Premonição, né, gente? Tanto de médico como de dentista, né? Gente, todas essas questões aqui, de modo direto ou indireto, a gente viu nas aulas, né? De modo direto ou indireto, a gente viu nas aulas, tá? Então vamos lá. Questão 52. Na obra Tratado de Odontologia e da Ontologia do Daruge, Eduardo Daruge, explicam as características da equimose. Gente, quantas questões de equimose a gente resolve, hein? Quantas vezes eu já falei para você, gente, equimose de modo direto ou indireto já foi cobrado mais de 500 vezes em prova, tá? Então vamos lá. Acerca desse sinal potencialmente detectável durante o exame necroscópico, assinale a correta. Foi detectado no exame necroscópico, mas é um fenômeno intravitae, né? A equimose só ocorre em vida. A equimose é o quê? A infiltração hemorrágica na malha do tecido, rompimento de pequenos vasos, infiltração de sangue na malha do tecido. Isso vai causar uma alteração cromática na pele. E essa cor, essa alteração de cor varia conforme passa o tempo. É o espectro equimótico de Legrand-Sole, né? Vamos lá, letra A. Na equimose, os capilares sanguíneos são preservados? Não. A equimose é um sinal clássico, mais comumente observado a partir de lesões pós-energia de ordem mecânica de ação perfurante? Não. É muito comum em lesões causadas por ação contusa, né? A análise do espectro equimótico, como proposto por Legrand-Sole, é empregada primeiramente para a aferição do instrumento? Não. A equimose pode ser detectada em marcas de mordidas humanas, especialmente quando a mordida não supera
quando a mordida não supera a resistência da pele. Vamos ver a E. A equimose deixada por marcas de mordidas humanas é proveniente do impacto exercido pela língua na pele. Impede a visualização dos arcos dentais. Não, tá? Então, gente, o que que a gente tem na marca de mordida? A Lívia pegou minhas canetinhas. O que que a gente tem na marca de mordida? A gente tem a marca dos dentes aqui, né? Tá dando pra ver, galera? Deixa eu ver. A gente tem a marca dos dentes aqui e no meio vai formar a equimose, ó. É justamente isso daí que ele falou, né? Por quê? Porque aqui ocorre a compressão. Aí vai causar, essa pressão vai causar o rompimento de pequenos vasos. Vai causar a equimose aqui no centro da marca de mordida. Esse meio aqui também é importante para coletar material genético, tá? Então vem com suave aqui, ó, e coleta material genético e manda para o laboratório. Beleza? Então é a letra D mesmo, ó. A equimose pode ser detectada em marcas de mordidas humanas, especialmente quando a mordida não supera a resistência da pele. Não precisava, né, desse especialmente quando não supera a resistência da pele. Acho que não precisava disso daí. Isso. Letra D. É, fez um embolado aí, né? Vamos lá. Questão de número 53. Tendo em vista o processo de exumação, assim como os fenômenos cadavéricos inerentes à tafonomia, assinale a alternativa que indica a interface entre os assuntos contidos na temática da tanatologia. Gente, tafonomia é o quê? São os fenômenos de interação do solo com o cadáver, interferindo na decomposição e, eventualmente, na fossilização, tá? Então, tafonomia é a interação do solo, dos micro-organismos, dos componentes químicos do solo e dos micro-organismos, né? Porque o solo tem micro-organismos. A tafonomia é isso, a interação do solo, dos micro-organismos do solo com o cadáver no que diz respeito à decomposição. Beleza? Então vamos lá. A saponificação e a mumificação e a petrificação são fenômenos cadavéricos destrutivos? Saponificação, conservativo, mumificação, conservativo. Petrificação é fossilização, é conservativo. É a primeira vez que eu vejo falar aí. É a primeira questão que eu vejo cobrar fossilização. Tá, gente? Fossilização e congelamento é muito raro de ser cobrado. O que que é muito cobrado? Mumificação, saponificação, corificação e litopédio. Congelamento e fossilização é raro, tá? A legislação brasileira estabelece o prazo limitador de 5 anos para a realização de uma exumação. Não. A exumação médico-legal não comporta prazo. Enterrou hoje, quer desenterrar amanhã? Pode, tá? Depende da necessidade da ação penal. Depende da autorização, da determinação judicial. Qual é a exumação que necessita de cumprir prazo? É a exumação administrativa. Aquela que o prazo depende do Código Sanitário do município. Em média, 5 anos. Tem código sanitário de município aí que permite exumar com até 2 anos cadáver de criança. A exumação administrativa tem qual finalidade?
só reutilizar o túmulo ou remanejar o cadáver, tá? A exumação administrativa só tem essa finalidade. A exumação médico-legal tem quais finalidades? Está lá no artigo 163 do Código de Processo Penal. As mesmas finalidades da necrópsia. A necrópsia está no artigo 162. Quais as finalidades da necrópsia? É a perícia médico-legal que serve para determinar a causa médica da morte, identificar o cadáver e coletar amostras ou corpos estranhos para exames complementares. Qual a finalidade da exumação? A exumação é uma necrópsia. A única diferença é a necrópsia de um cadáver que já foi enterrado. Exumar significa retirar dos humos, retirar da terra. Qual a finalidade da exumação? Tirar dúvidas sobre a causa da morte, tirar dúvidas sobre a identidade do cadáver, coletar amostras ou corpos estranhos para exames complementares. Quer ver um exemplo? Durante a pandemia de Covid, muitos corpos foram sepultados com necrópsia incompleta. Muitos corpos foram sepultados com projétil dentro do corpo, para evitar abrir o corpo, para evitar contaminação com Covid. Isso vai gerar muita exumação, porque uma hora a arma suspeita vai ser apreendida e o projétil está dentro do corpo. E aí? Isso daí é um exemplo do que pode gerar exumação. Porque se essa arma suspeita foi apreendida com alguém e quer saber se aquele projétil partiu daquela arma, cadê o projétil? Está dentro do corpo. Vai ter que exumar. Tá bom? Então vamos lá. O relatório pericial de uma exumação pode ser feito em forma de auto? Pode. Principalmente se o legista está lá ocupado com as mãos no cadáver, ajudando o auxiliar, o técnico lá. Tá? Pode ser feito em forma de auto. O legista vai proceder o exame e vai ditar as constatações dele para um escrivão, um servidor administrativo que vai reduzir a termo, vai colocar no papel, beleza? Letra C de científica. Questão 63, a última. No que se refere às perícias de foro criminal, assinale a alternativa correta. A atuação da odontologia legal restringe-se à análise, à perícia e à avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista e não pode se estender a outras áreas. As normas que tratam do trabalho do odontologista dão a prerrogativa para a autoridade que nomeia ampliar a atuação do legista, do odontologista. Vamos supor que seja uma comarca ou circunscrição, uma localidade que não tenha médico. A autoridade pode nomear 2 dentistas para fazer, 2 dentistas lá, 2 peritos ad hoc para fazer uma necrópsia? Pode, tá? Então é nesse sentido que pode ser ampliada. Os peritos de natureza criminal não estão sujeitos a regime especial de trabalho. Estão. Onde está isso, professor? Lei 12.030 de 2009, que nós vamos estudar ela já já, que ela é bem facinha, ela é bem curtinha, tá? A formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado. Letra C de científica. É essa a resposta. Vamos dar uma olhada na Lei 12.030? Bora lá, interromper o compartilhamento. Pessoal, tudo tranquilo aí? Isso é um dos benefícios da virtópsia, evitar contaminação. Gente, foi bom a doutora Ana Cecília tocar nesse assunto. Vamos falar de virtópsia um pouquinho? Quem assistiu o meu podcast com França? Lá eu conversei sobre isso com ele. Eu concordo com França. A virtópsia nunca vai substituir a autópsia convencional, tá, gente?
mas ela é um bom direcionamento, ela ajuda bastante, tá? O que é a virtópsia? Atualmente, apenas 4 estados trabalham com virtópsia. Hoje, né, nós estamos no dia 1º de agosto de 2024. Pioneiro em virtópsia, Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal. Foi o primeiro IML do Brasil a possuir um tomógrafo para possibilitar a realização de necrópsia sem abertura do cadáver. Qual foi o segundo estado a ter isso? Polícia Civil de Minas Gerais, durante a pandemia, tá? Qual foi o terceiro estado a ter isso? A de vocês, Polícia Científica de Goiás. Em 2023 chegou o tomógrafo da Polícia Científica de Goiás no IML de Goiânia. Foi um investimento de quase 2 milhões. A Polícia Científica de Goiás tem o tomógrafo para fazer virtópsia hoje e tem o flat scan. O flat scan é um raio-x digital que já tem não só na unidade da capital, como em várias unidades do interior. A minha unidade, que é a unidade de Lusiânia, tem o flat scan. É um raio-x digital, que também ajuda. Mas o tomógrafo ajuda muito mais, né, gente? Gente, o tomógrafo, ele permite ver uma infinidade de coisas antes de abrir o corpo. Trajeto de projétil, localização de projétil, traumatismos, hematomas, permite ver muita coisa, tá bom? Então é muito útil. Vocês querem comentar alguma coisa sobre virtópsia? Beleza, vamos ver a Lei 12.030? Deixa eu abrir a Lei 12.030 aqui para vocês. E daqui a pouco a gente olha o Código de Processo Penal, que eu vou mostrar para vocês as partes que eu quero que vocês leiam. Lei 12.030 de 2009. É bem pouco, são poucos artigos, olha aqui. Alguém comentou sobre o virtual. Vai ter que ter concurso para médico de diagnóstico por imagem. Possível. Vamos ver aqui agora, vamos projetar aqui. Tá aqui, ó. A Lei 12.030, ó. Vai cair uma questão disso na sua prova. Anota aí. Tô te dando mais uma questão, hein? Aqui, ó. Tá ficando gravado, hein? Bora lá? Lei 12.030 de 2009. Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Tá? Esta lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. É o que vocês estão fazendo, né? Vocês serão peritos oficiais médicos legistas. Ó, no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada a autonomia técnica, científica e funcional. Ninguém pode interferir na sua perícia, nem delegado, nem juiz, nem promotor, e nem o chefe, nem o prefeito e nem o governador. Exigido concurso público com formação acadêmica específica
para o provimento no cargo de perito oficial. Professor, nem o padre, nem o padre, nem o vereador, nem o vereador. Tá aqui, ó. Em razão do exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial de trabalho, observada a legislação específica de cada ente a que se encontre vinculados. Ele não vai perguntar o que é regime especial de trabalho, não, porque isso depende da legislação de cada estado. Ele só vai dizer se está ou não submetido a regime especial de trabalho, beleza? Vamos aqui. Observada a legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal. Ó, são peritos de natureza criminal. Os peritos criminais, no caso eu e o Bruno que está aí, os peritos médicos legistas, a doutora Lorena que está aí e os demais colegas no futuro, se Deus quiser, e os peritos odontologistas, com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com as necessidades de cada órgão e por área de atuação. Pronto, é só isso. A lei é só isso. 5 artigos. 5 artigos, um foi vetado, né? Beleza? Então são 4 artigos. Vai cair uma questão disso aqui, tá? Anota. Agora vamos ver o Código de Processo Penal. Deixa eu ver aqui quais são as dúvidas do chat. Hum. Luiz Fernando. Você acha que poderá ter alguma questão sobre técnica de necrópsia? Virchow, Gon, Letuli, Rokitansky. Isso é mais cobrado de auxiliar técnico de autópsia e, às vezes, de patologista, tá? Tá bom, galera? Isso é chato, né? Decorar os nomes desses caras aí, tá? Tanto é que você pode ver, a gente resolveu muito a questão de tanatologia e não vem questão disso. Isso é tanatologia, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho do Código de Processo Penal. Eu quero mostrar o que que eu quero que vocês, além dos artigos 158 a 184. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, estuda os artigos 155 também, tá? Até 157. Isso aqui são disposições gerais sobre prova. 155 até 157. Se tiver dúvida, pode perguntar para o professor Luiz, que ele está no grupo VIP, tá bom? Aí você vai e estuda aqui também, ó, 158 a 184. Isso aí a gente já estudou muito. Perícias, peritos e cadeia de custódia. Aí eu quero que você veja isso daqui, ó. Essa daqui não precisa, tá? Interrogatório do acusado. Não precisa. Beleza? Acho pouco provável cair uma questão disso daqui. Agora vamos aqui, ó. Da confissão. Isso aqui eu quero que vocês vejam. São só 3 artigos, 197 a 200. Isso aqui vocês podem tirar a dúvida com o professor Luiz. Vamos ler aqui? Vamos ler? Ó, artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados. Opa, desculpa. Eu não estou compartilhando, né, gente?
Desculpa. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Só um minuto. Tava esquecendo de compartilhar. E vocês nem me avisam, né? Olha aqui. Ó, artigo 197, ó. O valor da confissão se aferirá pelos critérios de prova adotados para outros elementos de prova. E para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e estas existe compatibilidade ou concordância. Gente, o que que o código está dizendo aqui? Não é simplesmente aparecer a confissão e o juiz aceitar. Ele vai cotejar essa confissão com outros meios de prova. Ele vai comparar as informações da confissão com as perícias, com as provas testemunhais, com as provas trazidas por informantes, com as provas documentais, para ver se aceita essa confissão ou não, tá bom? Então vamos lá. O silêncio do acusado não importa em confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. O que que esse artigo está dizendo? Ele não é obrigado a falar nada, mas o juiz vai analisar diante do conjunto de provas, de acordo com a convicção dele, o que que aquele silêncio pode significar, tá bom? A confissão feita fora do interrogatório será tomada por termo nos autos, observando o artigo 195. O que que diz o artigo 195? Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Divisível e retratável, como assim? Ele pode confessar apenas parte dos fatos que estão sendo imputados a ele. Ele não é obrigado a confessar tudo. Ele só confessa aquilo que ele concordar que foi ele que cometeu. Irretratável. Retratável como assim? Ele pode voltar atrás e negar tudo de novo, tá bom? Por isso que a confissão, no ordenamento jurídico brasileiro, não existe hierarquia de provas. Não existe o sistema de prova tarifado. Mas na prática, a confissão na prática, o juiz avalia com muito cuidado, tá? Então vamos lá. Aí depois, ó, depois dessa parte da confissão, aí você vem aqui pro 202, ó. Aí você vai ler o que que fala sobre testemunha. Do 202 até, se eu não me engano, 225. Vamos ver aqui. Isso, até o 225. Então, do 202 até o 225 é confissão, é prova testemunhal, beleza? Dá uma olhada nisso também, tá? E aqui, ó, prova documental, 231 a 238. É bem tranquilo, tá bom, gente? E a gente encerra por aqui. Mas o seu foco mesmo, artigos 158 a 184. Mas não deixa de ver isso que eu estou pedindo para você ver, não. E o professor Luiz está no grupo VIP e ele tira as dúvidas de vocês.
Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Vocês gostaram dessa análise da prova? Foi, foi, foi proveitoso? Acrescentou? Foi bom, né, para a gente ver o jeitão das questões? Porque as questões mais recentes que a gente tinha da IADES tem mais de ano. São questões de 2023 do concurso de perito e de auxiliar, e não são muitas questões. Opa, beleza então. Que bom que vocês gostarem então. Tá bom? Valeu, doutor Bruno, doutora Lorena, doutora Jéssica. Gente, eu tô falando devagar e baixo porque minha voz tá meio cansada, viu? Valeu, doutor Rafael. Tamo junto, hein? Ah, sábado, vamos encontrar no. Deixa eu suspender a gravação aqui.